Olá, professores! Aqui vão 8 dicas para o ensino remoto e online. Tá? Nós estamos vivendo uma situação bastante triste para a maioria das pessoas no mundo, que inclusive impulsionou muitas mudanças e modificações, tanto no hábito individual de cada um, quanto na prestação de serviços, né? E para nós, e outra vez, para muitos de nós, a mudança foi muito brusca. Né? Os professores acabaram montando o seu Projac num cantinho de casa, às vezes até com um recurso próprio, né? Porque nenhuma escola, principalmente pública, né, estava definidamente ou ao menos previamente preparada para essas modalidades de ensino. Quais modalidades? O ensino remoto e o ensino online. Tá? Remoto por quê? A informação, o conhecimento é transmitido de um local para outro, da casa do professor para a casa do aluno. Online, qualquer material vai ser disponibilizado via internet. Por que ensino remoto? O ensino remoto porque nem todos os alunos têm condições de acessar a internet sempre que o professor mandar um material novo. Esse é um exemplo, tanto que por isso, inclusive, há a recomendação de se prezar tanto pela diversidade de materiais disponíveis, a serem disponibilizados, tá? Bom, além desse cenário desafiador, né, nós temos que lembrar sempre que se capacitar, se manter atualizado tecnologicamente, ter um olhar compreensivo sobre a diversidade e a individualidade, entre muitas outras características, faz parte da profissão de professor, faz parte da arte do compromisso de ensinar. Então, a resistência a aprender outra vez, ou reaprender, ou mesmo adequar a sua metodologia de ensino, tá? Essa resistência, ela acaba conflitando com a sua profissão, tá? Então, vamos analisar um pouquinho. Você estudou bastante para começar a dar aula, né? E o conhecimento é algo que muda muito, é o que há de mais dinâmico nesse mundo, tá? Para nós, ok? Então, enquanto sendo, né, dinâmico o conhecimento e estar sempre em transformação e em troca constante de informações, a nossa parte, eu diria até que obrigação, é nos mantermos atualizados tanto em conteúdo com o qual trabalhamos, quanto a metodologias e equipamentos e recursos para novas metodologias, certo? A questão que isso tem a ver com a instituição em que você trabalha ou que deve a partir do impulso pessoal, vai da sua vontade, da sua visão de aprimoramento pessoal, tá? Muito bem, então vamos lá para as dicas, né, sem mais delongas. A primeira dica, assim como eu cito para os alunos, é ler. Ler muito, ler bastante, de tudo um pouco, tá? Ou ainda um pouco de tudo, como você preferir. Porque ler muitos materiais diversos, temas diversos, dá acaba te ajudando a exercitar uma visão mais ampla da realidade e da diversidade das pessoas. Tá? Aí é por isso que eu digo, não adianta você ler somente o que você gosta. Tá? Não adianta você falar que hoje eu não vou olhar o jornal porque só tem notícia triste, notícia ruim e etc. Você precisa disso até mesmo para você embasar o seu conteúdo na realidade
para passar para os alunos, certo? Porque aquela situação, eu nunca vou usar isso na minha vida, tá? No que você está transmitindo para o aluno, ele vai usar sim. Pode demorar um tempo, mas vai utilizar. Então, você tem que conhecer a realidade para adequar a administração do conteúdo a ela, inclusive com um exemplo. Olha, isso da aula, vocês estão vendo acontecendo nesse caso aqui. Tá? É importante, sim, também ler essas notícias chatas que nós temos visto. Tá? Então, leiam bastante e de tudo um pouco. Até mesmo porque, se vocês pegarem um trecho de um livro de ficção, seja ela aventura, assim, ficção científica, mesmo um romance, dependendo da aula, você pode pegar um trecho desse livro, né, ou ainda inteirar-se de uma referência que depois virou filme, para comparar em sala de aula como exemplo para os alunos, certo? 2. Capacite-se. Eu falei agora há pouco, né, que é a questão da capacitação e o pensamento, né, a visão de que deve partir da instituição ou do professor, é uma questão que tem que ser ponderada da seguinte forma. Qualquer capacitação, seja ela vinda por obrigatoriedade da instituição para o professor, ou mesmo que o professor vai procurar, é algo que vai ficar com ele, certo? Qualquer capacitação que eu faça vai ficar comigo, é um conhecimento que vai ficar comigo, que eu vou desenvolver, desdobrar dele para mais e vou melhorar. Tá? Então, de repente, seja o momento de parar de esperar da instituição as oportunidades, tá? Para correr atrás das próprias oportunidades de capacitar-se, de aprender algo novo. Principalmente se você quer aprender algo que é diferente da sua área, mas que correlaciona com alguma função que você goste, ou com alguma atividade que você goste. Tá? Aprender, manter o aprendizado, esse exercício de continuar aprendendo, é muito importante para os professores. Tá? Porque você acaba relembrando, tá? Muitas vezes, como que é estar no lugar de aluno. Tá? Você acaba exercitando melhor a sua empatia em relação a isso. Tá? 3. Use softwares gratuitos da licença Open Source. Tá? Ou seja, que são softwares que são desenvolvidos e atualizados por muitas pessoas ao redor do mundo, que são realizados justamente para que sejam distribuídos para todos do mundo, para qualquer lugar do mundo, tá? De forma gratuita e 100% funcional. Tá? E tenha certeza, você vai encontrar um programa dessa licença disponível que seja muito bem, capaz de se igualar ou até mesmo de superar aplicativos e programas pagos, tá bom? Então, ou seja, vou ter que gastar com licença de software, vou ter que gastar com equipamento. Calma, vamos pesquisar as alternativas, tá? E em relação a tudo, editor de texto, editor de vídeo, editor de imagem, eu recomendo que você procure, sim, softwares livres, tá? Softwares gratuitos, de licença open source, tá bom? Vamos lá. 4ª dica. Quando você for criar os materiais, que ele crie pensando em torná-los acessíveis, tá? Ou seja, você vai criar um material e pense que dele vai se desdobrar um texto para ser impresso ou compartilhado em PDF, um roteiro que vai virar uma videoaula, tá? Ou ainda um texto que vai virar um áudio de podcast, tá bom? A ser compartilhado via WhatsApp depois, ou simplesmente disponibilizado na internet, ou ainda, se precisar, por que não, em mídia disco, né? Porque nós não podemos pensar que todos os alunos têm acesso à internet.
Aliás, todos os alunos têm acesso ilimitado à internet, porque muitos alunos que têm internet conseguem usufruir de recursos que têm bônus pela operadora. Aí, de repente, aquela aula que você publicou num blog, né, ou mandou, por exemplo, no grupo do Facebook, o aluno não consegue acessar porque o bônus dele é para WhatsApp. E vice-versa, tá? Então, precisa sim conhecer as melhores oportunidades e formas de compartilhar os seus materiais, tá? 5. Organize o seu tempo da seguinte forma, é uma sugestão, mas precisa organizar o tempo entre produção de conteúdo, tá? A explicação, ou um dia, por exemplo, que você faz videochamadas ou videoconferências, tá? Um dia em que você responde as dúvidas dos alunos, tá bom? Para não ficar aquela situação que, por exemplo, olha, hoje eu monto o material que eu tenho que disponibilizar hoje e eu tenho que falar tudo para os alunos hoje. Vai dar uma sobrecarga. Tá? E é muito difícil isso, lidar com essa dinâmica, principalmente porque agora nós estamos em casa e nós não temos só aulas para dar, certo? Quanto à empatia, que aliás é a 6ª dica, tá? Eu sugiro muito, porque ajuda bastante, assim como para os alunos é bom que eles conheçam o perfil de aprendizagem deles, para nós é importante conhecer o perfil dos alunos. Por quê? Nós, professores, somos guias dos alunos no caminho do conhecimento da nossa área ministrada, da nossa disciplina, enfim, tá? Só que numa trilha, quem dita o ritmo não é o guia e não são aqueles que já têm mais experiência em trilhas. É aquele que tem mais limitações. É aquele que nunca fez uma trilha, é aquele que tem dificuldade para andar, é aquele que carrega mais peso, tá? Então, numa trilha, a gente não vai colocar essa pessoa que tem mais limitações numa padiola e ir arrastando ela ao longo do caminho, muito menos deixar ela para trás. O que nós fazemos? Fazemos a trilha num ritmo que seja possível que essa pessoa consiga acompanhar, ou ainda fornecemos para ela, providenciamos para ela meios e estruturas que ela consiga acompanhar um ritmo mais acelerado para a trilha, certo? Então vamos pensar assim, eu vou olhar para o meu aluno mais limitado e vou pensar na melhor possibilidade de fazê-lo acompanhar, tá, o andamento da turma, mesmo em ensino remoto. Então, qual que é a melhor forma de eu ajudar esse aluno? É com material impresso? Então, a classe inteira vai receber o material impresso, tá? Porque acaba sendo até mais trabalhoso para você, por exemplo, gravar vídeo para quem tem acesso ilimitado à internet, tá? E disponibilizar texto para quem não tem. Você acaba se desmembrando em diversos materiais, sendo que você pode ter um melhor aproveitamento de tempo nisso, tá? A 7ª dica: analise novamente os materiais didáticos que vocês têm acesso na escola. Muitos livros didáticos trazem ou no rodapé das páginas ou mesmo nos sumários, tá, os links de materiais online que já estão disponibilizados porque a empresa já vendeu os livros para a fundação, então já está certo, né? Esse material adicional. Você já pode acessar e você já pode usar, tá? Cheque isso no material didático que você usa da sua escola, tá bom? 8. Dica número 8. E a última, troque as suas experiências, tá? Você aprendeu algo novo? Tente divulgar para os colegas, tá? Mesmo que eles não queiram tanto assim conversar sobre isso, divulgue. De repente dá lá um estalinho de tipo, opa, peraí que eu vi alguma coisa que pode me ajudar nessa aula com fulano de tal e você está colaborando com o seu colega também, tá certo? Por quê? Qual que é a questão? Nós professores estamos dando aula de dentro de casa, cuidando das nossas famílias,
com filhos, com netos, né? Não estamos usufruindo da estrutura da escola, estamos usando a nossa estrutura e nos adequando a cada dia e ainda superando muitos obstáculos pessoais, tá? A saúde mental de qualquer profissional, de qualquer pessoa durante a pandemia está sim sendo testada e ainda precisando de cuidados, tá? Então, é muito fácil para alguém chegar para a gente e falar assim, nossa, que aula ruim, que vídeo ruim, que não, né? Mas olhar para a condição que o professor tem para fazer essas coisas requer muita empatia e experiência, né? O famoso sentir a pele, o frio e a dor, tá? Então, tentem pensar o seguinte, eu estou fazendo o meu melhor e se eu puder melhorar, eu vou melhorar, tá? Isso é imprescindível para a nossa profissão, até mesmo para a gente transmitir isso para os alunos, tá? Eu gostaria ainda de finalizar com uma reflexão, tá? Que é assim, por mais que tenhamos sido empurrados, né, para esse tipo de ensino, né, que é o ensino remoto, para essa modalidade de ensino, não tentemos nos agarrar ou tentar voltar tanto assim, né, para onde nós estávamos, porque é um cenário que já não existe mais, ou pelo menos por enquanto não existe mais. Por enquanto não existe, tá? Talvez voltemos à normalidade após todos se vacinarem, né? Mas até lá, como nós não sabemos como vai acontecer, nós caímos e agora temos que olhar para nós em relação a isso, né? Pensando nisso, quanto aos cuidados que precisamos ter conosco primeiro, no que eu preciso me tratar, no que eu preciso sarar, no que eu preciso melhorar. Depois, o que eu posso fazer para me adaptar melhor, tá? E por fim, praticar a mudança. Porque professora, não fique pensando que assim, nossa, a minha aula presencial é uma coisa, a minha aula em vídeo é outra. Não pense tanto nessas diferenças, olhe para o lado positivo. Você sempre vai começar, talvez com engasgos, com percalços, mas vai superando aos poucos, tá? Pense sempre nisso. A aula de ontem, que você talvez tenha achado que não foi tão satisfatória, hoje você pode fazer melhor num outro assunto e assim por diante, tá? Não se cobre. Se alguém vir a te cobrar muito, converse sobre empatia. Explique para a pessoa a situação, tá bom? Porque é muito fácil cobrar, né, sem conhecer a realidade do outro, tá bom? Professores, vamos seguindo em frente, força, tá? Nesse período, fiquem bem e se cuidem e até a próxima oportunidade de compartilhar o conhecimento.